Na Renascença, com o apoio de Solverde.pt, casino online e apostas desportivas e AXN, cria o teu momento. Está bem. Ento. Obrigada. Vamos. Ontem falámos aqui do Zé Lopes, não sei se lembram. Claro. E ele manifestou-se. Não foi assim há tanto tempo. Sim, é verdade, já foi há 24 horas. Ele manifestou-se questionando: não havia mesmo nada mais interessante do que uma entrevista minha de novembro? Perguntou Zé Lopes. E por isso eu aproveito para deixar aqui um esclarecimento. Extremamente desagradável tem filas de espera de fazer inveja ao Serviço Nacional de Saúde. Eu, para dar vazão a tanta coisa, precisava de ter 7 edições por dia e por isso fica já o aviso. Esta rubrica é como as multas das portagens, pode chegar muito tempo depois. E com juros? Com alguns juros, por vezes. A vantagem é que não têm de pagar. Eu ofereço, é grátis. Como tal, e provando que isto não foi uma embirração particular com o Zé Lopes, nós voltamos hoje a recuar umas... Não foi. Voltamos a recuar umas semanas para falar de mais uma entrevista de alguém com a autoestima em dia. Que é a nossa primeira grande conversa, Lili. É verdade, Manel. Vou-te dizer uma coisa, eu fui convidada por todos os canais e por toda a gente para fazer uma grande entrevista de vida e é com muito gosto e muito prazer e muita honra que te estou a dar a ti. Olhei para a Inês e parecia-me que estavas a chorar. Pensei já. Eu ouço a voz do Gosto e começo logo assim. Ai. Portanto, Lili foi convidada por todos os canais. O Vítor Gonçalves suplicou à Lili Canessas que fosse à grande entrevista na RTP e ela nada, não lhe passou o cartão. Minutos, nada. Mas também tinha que ser justo, é isso. Já a tinham convidado para o 60 Minutes na CBS. Aliás, eles não, também estou a errar, eles não convidaram a Lili Canessas, eles convidaram a Maria Alice, mas essa é ainda mais inacessível. A Lili Canessas toda a gente conhece. A Maria Alice Carvalho Monteiro vai estar pela primeira vez a falar aqui na TVI para o Manel Luís Gosto. Ai, que privilégio. Sim, o Gosto até deve ter ficado com as pernas a tremer. O que é o jubileu da Rainha de Inglaterra quando comparado com uma entrevista à Rainha de Cascais. Mas recuemos bastante no tempo, até aos tempos em que fazia sentido a Lili ser chamada de Lili. E então isso foi quando? Foi quando era recém-nascida. É nome de bebê. E és filha de uma mãe muito especial, uma esteta, pianista. A minha mãe disse-me quando eu nasci que o primeiro som que ela ouviu não foi um choro normal de uma criança, mas uma gargalhada. Uma gargalhada. Como é que é, Inês? Alô, Inês? Como é que é o quê? Que ela diz, Como é que ela que diz? ela fala. Como é que ela diz? É uma... Bom, depois a Inês explica-nos. Há aquela do ela não anda, ela desfila. No caso de Lili, Sim, é sim. ela não chora, ela ri. Primeiro bebé do mundo que nasce a rir. E também não tinha cordão umbilical, vinha não? com cordão de ouro. E depois, eu gostei muito também daquela parte do Gosto dela ser filha de uma esteta, porque ao mesmo tempo parece um insulto para se gritar no trânsito, Seu não é? esteta! Filho da esteta! E agora, uma adivinha. O que é que eu sei que vocês gostam destas coisas? O que é que a Lili Canessas ouvia quando era pequenina? Eu vi a Ana Faria e os queijinhos frescos. Não, peraí, isso não era do nosso tempo. Hã? Mas peraí, porquê é que escreveste aqui para eu dizer no nosso tempo? Eu não sou da idade da Lili Canessas. Pois não, Porquê pois que não. puseste isto Mas és aqui da para eu mesma dizer? idade que a Maria Alice. Pronto, assim? a Ana não quer que se saiba, não quer assumir. Eu respeito isso. Agora, vocês não adivinham, portanto, o que é que a pequena Lili ouvia na infância? Ela conta-vos. Porque a minha mãe, sendo pianista e eu ouvindo sons de Chopin, de Mozart, de Liszt, também gostava imenso que ela me tocasse os noturnos de Chopin, talvez não tão bem como a Maria João Pires, mas era uma grande pianista. Ela ouvia Chopin, agora vai ao Cascais Chopin. Chopin, esteta, era uma coisa. Era isto que nós queríamos da Inês. Mas ela também não pode dar assim de Não estava, bandeja. desculpa, há bocadinho não estava a perceber. Realmente Sabes não que era- eu não sou filha de uma esteta. Então não chego lá muito rápido. Realmente não era fácil ser-se mãe nos anos 50, vocês já imaginaram isto. Agora os miúdos, para os convencermos a comer papa, basta um Baby Shark. Na Sim. altura era preciso a nona sinfonia, parecendo que não demora muito mais. Pois é. Eu chamo-me Alice, o meu nome verdadeiro, portanto Alice no País das Maravilhas mesmo, porque ela achou que eu ia casar com um príncipe, que eu ia ser uma princesa, que ia ter uma vida assim absolutamente diferente de todas as outras e de facto tive. Que disparate. Esta Como se música diz- foste tu que puseste ou era do Fui eu Gosto? que cantei. Não, era do Gosta. Mas que disparate esta ideia. Como se fizesse algum sentido Lili Canessas casar com um príncipe. Agora, com uma estrela de cinema americana. O meu sonho, o único sonho que eu tive na minha vida mesmo e que não aconteceu, foi estar para os Estados Unidos e casar com Marlon Brando. Então já são 2 sonhos, não é? Pois. Mas eu diria que a Lili, atendendo ao seu percurso, tem mais pena de não ter concretizado a parte do casar do que a de estudar.
Mas esse sonho querias ir foi para a o único. Califórnia? Queria ir para a Califórnia. E porquê o Marlon Brando? Para além de Porque ser eu um homem adorava o lindíssimo. Marlon Brando, Na eu altura era muito adorava, bonito. era lindo de morrer, Pois eu engordou. adorava cinema Pois e engordou tinha muito. no meu quarto 150 fotografias do Marlon Brando. E com o meu inglês de liceu, eu fui a uma coisa chamada American Field Service, falar com o diretor, estás a ver, eu andei no liceu, andei em escolas públicas, no Liceu do Eiras, e consegui convencer o senhor a dar-me uma bolsa de estudo para eu ir para a Califórnia. Bem, Olha. só vos digo do que o Marlon Brando se livrou, não é? Alguém que tem 150 fotografias de outra pessoa é porque, em princípio, acabará a matá-la. Eu já vi este filme várias vezes e passa-se quase sempre na América, de facto. Portanto, como o meu pai estava na Índia, uma outra vez na Índia, a minha mãe tinha uma procuração e ele nem tinha nem noção de que eu estava a tratar tudo para isto, estar para a Califórnia, porque senão não me deixava. Mas o fito era chegares ao Marlon Brando? O fitter era chegar ao Marlon Brando, claro, mas houve lá, eu nessa altura lia D.H. Lawrence, Nabokov, Kafka, François Sagan. Precisamente, Ana, tenho a mesma estupefação porque às vezes a Lili Canessas parece estar com problemas de rede. O Gosta está a fazer-lhe uma pergunta e ela responde a outra. Que não tem nada a ver. Ele quer saber porque Sim. é que ela queria meter-se num avião, sobrevoar um oceano só para engatar o Marlon Brando, e ela responde à seguinte pergunta imaginária. Quando quer impressionar pessoas num jantar, que autores é que cita? D.H. Lawrence, Nabokov, Kafka, François Sagan. E agora um alerta muito importante para pais e professores, cuidado com os livros. De onde é que veio o gosto pela leitura? O gosto Tu pela sempre falaste muito leitura, da tua leitura. eu adorava ler, porque estás a ver, nessa altura nem sequer tínhamos televisão, portanto o meu passatempo era ler. E também isso evitava a criatividade, claro. Estimulou. Sabes que ler estimula tudo, estimula a imaginação, E o vocabulário? estimula... Ler estimula tudo, Tudo. mas se calhar vamos concluir que estimula demais, ao ponto de uma adolescente estar capaz de emigrar para se casar com um homem muito mais velho. Conclui-se assim que nos anos 60 a leitura era tão perigosa como é agora a internet, não é? De repente metias-te com um estranho. Também haveria a possibilidade de abandonares a casa dos teus pais para te ires encontrar com um desconhecido. Mas olha aí, desta feita não é um estranho. É o Marlon Brando. É conhecidíssimo. Era muito conhecido. É verdade. Pois. Outra coisa que me chamou a atenção foi aqui esta passagem. Eu adorava ler, porque estás a ver, nessa altura nem sequer tínhamos televisão, portanto o meu passatempo era ler. A pergunta que eu Ler, faço ler, é: ler. quantos intelectuais teremos nós, enquanto humanidade, Sim. perdido para a televisão, não é? Será que se não tivesse surgido a televisão, Lili Canessas seria hoje doutorada em literatura, tendo publicado em 27 línguas a tese Os Pullovers na obra de Simone de Beauvoir, em vez de ter sido jurada do bar da TV? Nunca vamos saber. Tu disseste os pullovers. Sim, tu não estás a par do dress code dos existencialistas. E depois, como toda essa literatura, eu era existencialista. Eu lia Simone Simone de de Beauvoir, Beauvoir, claro. lia tudo quanto havia, usava o pullover com o decote atrás, porque os existencialistas todos vestidos de preto. Ok. Eu achava que programava a minha própria vida e que a minha vida iria ser construída E eras por mim. entendida. A vida ia ser Ai, que construída bom. pela Lili e ao lado do Marlon Brando. Mas isto demora muito, é um amor a lume brando. E na verdade, Não fica bem. também nunca saberemos o que teria acontecido se Lili tivesse mesmo rumado à Califórnia e tocado a campainha do Marlon Brando. Dito assim, pareceu uma coisa ordinária, mas juro que não era. Só te quero fui dizer para que aí. o meu sonho mesmo era ir para a Califórnia casar com o Marlon Brando. O meu pai estava na Índia, a minha mãe tinha uma procuração. Sim, já a sabemos. minha mãe, tudo o que eu quisesse fazer, achava ao máximo e apoiava-me incondicionalmente porque ela achava que eu tinha muito bom senso. Bom senso. Realmente os pais veem-nos sempre de forma distorcida. A minha mãe no outro dia me disse: tu não és assim tão baixinha. Não percebo porque é que as pessoas dizem isso. Mas também há que dizer que a mãe da Lili não podia adivinhar o futuro, não é? Ela não sabia naquela altura que além do bar da TV, a Lili viria a participar também na Quinta das Celebridades. Se calhar foi perdendo o bom senso à medida que os anos passavam. A minha mãe era uma querida, deixava-me fazer tudo, então achava ao máximo que eu fosse para a Califórnia casar com o Marlon Brando, porque eu ensaiava ao espelho, tinha lido a Lolita, ensaiava ao espelho como é que eu chegava à porta do Marlon Brando e dizia hello, fazer uns gestos, uns trejeitos para conquistar o homem. Ora, como Isso já eu era atriz, tinha- isso já era atriz. Já era atriz a falar. Ora, como eu tinha 15 anos e se calhar o Marlon Brando, de todos os defeitos que tinha, também seria pedófilo, porque não havia defeito que ele não tinha, com certeza que ia achar muita graça a uma miúda de 15 anos ter dito que veio do outro lado do mundo para casar com ele. Não sei se casaria, se não casaria. É preciso ser-se muito Adoro. confiante, é tudo bom, não é? Adoro pedófilo como um defeito. Olha, é muito desarrumado, é distraído e é pedófilo também.
É um defeito que ele tem. Só me calham destes, estou sempre a apaixonar-me por homens pedófilos. Bom, é preciso ser-se muito confiante para achar que com um hello e um trejeito se conquista um dos maiores galãs de Hollywood aos 15 anos. Ding, dong. Mas reparem nisto, Sim. uma miúda de 15 anos queria emigrar para se declarar um homem com mais 20. E a mãe achava que ela era muito sensata. Achava o máximo. Em princípio não conversavam assim muito. Pois. E com os colegas da mesma idade, como é que seria? Será que a Lili se dava bem com eles? Achavam-me sempre, mas eu também não me importava nada, achavam-me Sei que sempre não. uma visionária e achavam-me sempre uma pessoa um bocadinho para a frente também, porque não percebiam muito bem a minha cabeça, mas isso foi a história da minha vida, nunca ninguém percebeu a minha cabeça. Para já gosto de... Eles chamavam-me visionária, mas eu não me importava, que é mais um terrível Sim, defeito, pois não é? é. Eu aguento. Estão-me sempre a Sim, chamar sim. visionária e eu aguento. Mas diz que a cabeça não se entendia muito bem. Na verdade, não é a cabeça da Lili que não se percebe. É só a cara. Não se percebe bem porque não tem expressão. Mas o mais curioso nesta entrevista é que Lili Canessas fez sempre questão de voltar à história do Marlon Brando. A insistência era dela. O gosto ia para outros temas, mas ela voltava àquela história que na verdade nem é bem história nenhuma. Depois, contando a história do Marlon Brando, eu tinha tudo programado, o que é que lhe ia dizer, tinha estudado em inglês, como é que ia ser o meu encontro com ele, porque eu gosto de programar as coisas. E por isso é que as coisas comigo acontecem sempre bem, porque são muito pensadas. Neste caso não correu assim Pois. tão bem. Caso contrário, ela era hoje conhecida como Lili Brando e não Lili Grande- Canessas. grande nome, não desculpa é? lá. Lili Brando era muito bom. Lily Brando. Mas a verdade é que ela ensaiou muito a conversa que faria com o Marlon Brando. Ela contou que ensaiava ao espelho e nós tivemos acesso à gravação. Não. É verdade, de um desses ensaios. Não posso crer. Verdade? Hello, my name is Maria Alice. I'm from Portugal and I love you. Ever since I saw you on a streetcar named Desire, I can't stop thinking about you. Do you want me to take off my existentialist pullover? I've always been clean. I've never been dirty. Tradutora, por favor, esqueci-me de avisar, mas hoje também vamos precisar. Com certeza, com certeza. Olá, o meu nome é Maria Alice, sou de Portugal e adoro, desde que eu vi no filme um elétrico chamado Desejo, que não paro de pensar em si. Quer que dispa este meu pullover existencialista? Eu sempre fui limpa, eu nunca fui porca. Caso depois a Lili ouça isto assim fora de contexto, temos que explicar que esta parte do limpa e porca é uma referência Sim. a um anterior episódio desta temporada. Infelizmente, este encontro nunca aconteceu e tudo por culpa do Kennedy, maldito. O que é que aconteceu? Começou a guerra colonial. O que é que aconteceu? O presidente Kennedy começou a ajudar o que nós naquela altura chamávamos o terrorismo, mas agora não se pode dizer terrorismo, tem que ser os movimentos libertadores, e o Kennedy financiou com dinheiro, com armas, até com tropas cubanas que foram para lá. E o Salazar, como deves calcular, ficou piurso, não podia fazer cortes diplomáticos nem políticos. O que é que fez? Proibiu nesse ano o intercâmbio de estudantes. E não foste? Portanto, não fui. Mas foi preciso uma guerra para eu não ir. O que eles foram inventar só para impedir que Lili Já Canessas viste? e Marlon Brando se casassem e vivessem felizes para sempre. Olha, digo-vos, eu nunca simpatizei com o Salazar, mas agora que sei que não deixou a Lili Canessas Ir embora? realizar o seu sonho, Sim. ainda gosto menos. Sim. Pobre Lili. Pobrezinha. Extremamente desagradável. Não se faz. Extremamente desagradável. O Bocha estava a adorar a conversa. Acredito, não é? Estava a E adorar. posso dizer-vos que não ficou por aqui. Ah, há mais? Isto foi só a secção Marlon Brando. Temos mais. Extremamente desagradável, com o apoio de AXN, os melhores filmes do teu fim de semana. E solverde.pt são muitos anos.